Boa tarde, meus queridos irmãos. Vamos continuar falando nesse vídeo sobre dízimos e oferta. Eu sou o autor do livro Ratos de Igreja. É um livro que fala sobre os falsos pastores e os falsos profetas. É um livro muito interessante. Então eu quero, esta tarde, me basear no material desse livro e quero continuar falando sobre dízimos e oferta. Então vejamos o que eu escrevi. Para a maioria das pessoas, falar em dízimo é como discutir política. Trata-se de um assunto insonso, menos saboroso, sem paladar, indigesto, desagradável. Quer você goste ou não, o dízimo é bíblico. Concordo plenamente. Todo crente deve dar o dízimo. Só não posso concordar com a metodologia errada de pregar e ensinar, acusando-os não dizimistas de ladrões. Infelizmente, os pastores terão que aprender a conviver com a pedra de tropeço em seus ministérios, os não dizimistas. Leamos o texto das Escrituras Sagradas na língua portuguesa. Diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Malaquias, capítulo 3 e verso 8. Fico impactado, abalado, emocionalmente, decepcionado e humilhado, envergonhado também quando ouço presbíteros, evangelistas, missionários, pastores, bispos, apóstolos, usando o púlpito das igrejas para acusar, difamar, injuriar, denegrir a imagem de pessoas íntegras, ordeiras, trabalhadores, chefes de família, chamá-los de ladrões. Ladrões malditos, Veja bem, ladrões malditos, pelo simples fato de não contribuírem com os dízimos e as ofertas. Isso é inadmissível. É até um caso de polícia. Eles são claros e objetivos em suas afirmativas. Quem não dá o dízimo está roubando de Deus. Quem rouba é ladrão, e lugar de ladrão é no inferno. Pastores, chega de acusações fraudulentas. Vocês deveriam ler outras versões da Bíblia que são totalmente diferentes. Não é assim. Vocês têm conhecimento da linguagem hebraica, do aramaico, grego e do latim, as 4 últimas Bíblias que saíram nessas línguas? Conhece mesmo? Então vou fazer com que relembre, se é que estão apropriados de tais conhecimentos. A Bíblia de Jerusalém, que foi extraída do hebraico original, não acusa em suas páginas ninguém de ladrão. Traduzindo o texto desta Bíblia de Jerusalém para o português, ela diz assim: pode um homem enganar a Deus? Veja bem a diferença. Pode um homem enganar a Deus? Pois vós me enganais. E dizeis em que te enganamos? Em relação aos dízimos e às contribuições. Veja bem, em que te enganamos?
Em relação aos dízimos e às contribuições, às ofertas, Malaquias capítulo 3 e 8. E agora, senhores, que desculpa irão dar aos não dizimistas e à igreja de dizer sobre este assunto? Acaso irão contestar o que está escrito na Bíblia hebraica? Não esqueçam que todas as Bíblias foram traduzidas no hebraico. As Bíblias escritas em língua portuguesa sofrem diversas mudanças ocasionadas pelas editoras em cada nova edição. O hebraico, a língua hebraica, não sofre mudança em sua gramática. Aliás, o hebraico original nem gramática tem. Não tem pontuação, não tem vírgula, não tem nada. Ela é a mesma de 5.000 anos atrás. Ela é a única, por não possuir acentuação gráfica ou forma de escrita. Existem muitas igrejas que não batizam enquanto as pessoas, os seus fiéis, não derem o dízimo. Isso é um absurdo. Não existe embasamento bíblico para essa proibição. Muitos jovens não podem participar de conjuntos, de orquestra, até mesmo de corais. Tais proibição são de cunho político. Isso é antibíblico. É demagogia. A Bíblia em português diz roubar. E a Bíblia em hebraico diz enganar. Ora, enganar, roubar e enganar, roubar, são duas palavras distintas e opostas. Roubar é uma coisa e enganar é outra bem diferente. Roubar é cometer um crime passivo de prisão. Enganar é um erro comum entre os humanos. Caracteriza-se em desvio de conduta, sem comprometimento de condenação. Não gosto muito das versões bíblicas em português, porque os seus autores, ou quem publica, edita, acrescenta novidades para facilitar a vida dos leitores. Eu não sou contra fazer estudos, comentário e colocar no rodapé da Bíblia, mas muitas vezes eles usam termos técnicos, científicos e pontuação mal colocadas, mudando por completo o sentido original da palavra. Vamos ler alguns exemplos de versões bíblicas diferentes. Em Marcos, por exemplo, no capítulo 15, a versão em português fala em sumo sacerdote. Veja bem, a Bíblia hebraica original, a de Jerusalém, não fala em sumo sacerdote. Em suas páginas nós encontramos o registro de Gadol Kohen, não sumo sacerdote. Olha a diferença. Gadol Kohen, o que quer dizer Gadol? Grande sacerdote, não sumo sacerdote. Na nossa Bíblia, em português, fala sumo sacerdote. Na Bíblia hebraica, fala Gadol Kohen, que quer dizer não sumo sacerdote, mas o grande sacerdote, que quer dizer o grande sacerdote. Qual é a diferença entre sumo sacerdote e o grande sacerdote? Pois bem, preste atenção. Sumo sacerdote é um termo ambicioso para as pretensões humanas. Jamais deveria estar registrado nas páginas da Bíblia em português, por ser uma palavra latina que pertence à hierarquia da Igreja Católica Apostólica Romana.
Veja bem, o grande sacerdote é um termo correto, é a palavra hebraica original. A palavra sumo é endeusada pelos homens, está acima dos padrões humanos. Trata-se de uma palavra suprema que advém de cima de um poder superior e sobrenatural. Por exemplo, a palavra pontífice, sumo sacerdote, cardeal, arcebispo, papa, são títulos que nomeiam pessoa a estarem acima dos homens. É um termo, né, diferenciado. O único homem que pode usar esse título, por exemplo, de sumo sacerdote, é Jesus Cristo, sendo somente ele o verdadeiro sumo sacerdote, porque ele está acima dos homens. E ele nunca pecou. A palavra grande, ou gadol corrém, o grande sacerdote, vem do latim, é uma palavra simples, sem exaltação divina. Grande quer dizer uma pessoa de valor crescido, desenvolvido, excepcional, influente. Prefiro ficar com a versão da Bíblia hebraica, Gadol Kohen. E os sacerdotes, Gadol Kohen era o grande sacerdote que estava acima dos outros sacerdotes. Os outros sacerdotes chamavam-se Kataná Kohen, que quer dizer os pequenos sacerdotes. Pequenos sacerdotes, Kataná Kohen. Os grandes sacerdotes é Gadol Kohen, que nós chamamos hoje de sumo sacerdote. Vocês não têm, pastores, o direito de vir a público, diante de uma igreja, caluniar os não dizimistas de ladrões. Cuidado com aquilo com que vocês falam. Digo-vos que todas as palavras frívolas que proferirem os homens, delas darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 36 e 37. Os que não dão o dízimo também se justificam dizendo: ora, todas as leis e profetas duraram até João. Realmente, isso é verdade. Está em Lucas 16, 16, Mateus 11, 13. Não estamos debaixo da lei, e sim da graça. É outra verdade. Romanos 6 e 14. Eu concordo plenamente com vocês. O dízimo foi uma ordem na velha lei. Só que Abraão é a desculpa dos pastores. Só que Abraão, há 430 anos antes de surgir a lei do dízimo, ele deu o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14, 18 e 20. E Hebreus 7, 4, 6 a 9. O dízimo já existia antes da lei, durante a lei, depois da lei e continua nos dias de hoje. Todas as tribos de Israel ganharam suas terras, menos a tribo de Levi. Os levitas só podiam exercer atividades espirituais. Os dízimos e as ofertas foram designados como um imposto obrigatório. O não cumprimento dos mesmos ficariam sujeitos às sanções divinas, entre elas pragas, maldições e morte. Está em Deuteronômio 14, 22, Levítico 27, 30, Número 18, 21 a 31, Neemias 10 e 36, Neemias 12, 44. Existe pastores pregando a obrigatoriedade do dízimo hoje. Segundo eles, quem dá o dízimo vive na bênção
tem promessas de paz, saúde, prosperidade e salvação. Quem não contribui com o dízimo traz consigo todo tipo de maldição, doença, miséria, fracasso, e suas famílias convivem em um cortejo fúnebre de morte. Isso é uma mentira. Nós vamos ver em seguida os versículos bíblicos que desfaz, está entendendo? Em dizer que aqueles que não dão dízimo vivem doentes, capengas, né? Arrastando, desculpa a expressão, o traseiro, né? Sobre o chão, acima do chão, né? Em que eles vivem sobre a maldição. Pois bem, então eles dizem aqui, eu discordo. A Bíblia diz, veja bem agora, a outra tese. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso aqui já é o suficiente para derrubar as teorias dos pastores que dizem que quem não dá o dízimo vive sobre a maldição. Vive uma vida pecaminosa, uma vida de doença, uma vida de desemprego, e que são uns míseros farrapos humanos. Eu discordo. O dízimo, quem dá o dízimo não é promessa de fartura. Dízimo não é promessa de riqueza e nem de pobreza. Eu conheço gente que são fiéis aos dízimos e moram aí em casas miseráveis. Vive uma vida miserável de pobreza, né? E conheço outros que dão dízimo que são bem de vida, mas isso não justifica. Então não tem nada a ver uma coisa com outra. Então veja bem, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. A salvação, meu prezado pastor, não depende de ser dizimista de igreja, né? Existem pastores tão cara de pau que chamam para a frente também somente os dizimistas para receber uma oração especial, né, com direito à unção de óleo na palma das mãos, né, chama lá para frente os que dão dízimo, pegam, mandam abrir a palma da mão, né, cujo objetivo é aumentar a prosperidade dessas pessoas, né, e de abençoá-los, né. E então eles botam um óleo da unção sobre as mãos dos dizimistas. Os não dizimistas ficam lá, coitadinhos, sentados, olhando, né? Então eles ficam com a mão aberta para receber a unção do óleo na palma da mão, cujo objetivo é aumentar a prosperidade, contribuir para que ele tenha uma vida mais tranquila, né? E os coitados lá ficam observando tudo, calado. Isto que é uma humilhação, é uma discriminação. Onde está o livre-arbítrio? Deus deu liberdade para o homem para escolher aquilo que ele quer, entre o bem e o mal, né? Então, onde está o amor desses crápulas? Será que ainda lhes resta alguma migalha de amor a oferecer à sua comunidade? Ora, os não contribuintes necessitam de muita oração, conhecimento bíblico, né, conselho, orientação, e assim serão capazes de dar a Deus o que é de Deus. Podem, porém, essas coisas têm que ser feitas sem pressão, sem imposição e sem constrangimento. Cada um, diz a palavra de Deus no Novo Testamento, que contribua segundo tiver proposto o seu coração. Então você deve dar aquilo que você quer, não aquilo que o pastor quer que você dê. E outra coisa, diz aqui na palavra de Deus, contribua não com tristeza e não por necessidade. Você sabe, muitas vezes o pastor sobe em cima do púlpito e começa, precisamos disso, precisamos daquilo, o fulano aí, o irmão tal,
quantos metros aí de piso ou de forro pode ajudar, ou ajudar a comprar um ar-condicionado, um instrumento, tudo bem, tudo é louvável. Mas aí o outro coitado tá só com dinheirinho, de comprar um medicamento, ou pagar luz e água, ou só um dinheirinho para comprar uma comidinha para levar para casa. Ele é constrangido e ele ali fica tão humilhado que ele se constrange e contribui. Mesmo não podendo, às vezes, coitado, tá até no SPC não consegue sair. Mas ele contribui porque ele foi constrangido diante da igreja. Então, essa contribuição não tem valor nenhum, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Segundo Coríntios 9:7, eu gostaria de dizer a todos os charlatões e vigaristas dos púlpitos que o Espírito Santo não lança o pecado na cara de ninguém, não acusa, não coloca o dedo no nariz dos fiéis, chamando-os de ladrões, como vocês fazem. Ladrões são aqueles que fazem lavagem cerebral, nas pessoas ignorantes, ingênuas e roubam o pouco do que elas possuem. A esperança, a alegria de viver. Enquanto isso, vocês levam para suas casas sacos cheios de dinheiro, joias, cujo destino são os paraísos fiscais no exterior, e assim que eles fazem para lavar o dinheiro roubado dos fiéis. Parem de condenar os não dizimistas. Afinal, que espécie de homem é você, pastor? Um homem ou um rato? Você não é melhor do que ninguém, nem mesmo com todo o seu poder financeiro. Não esqueça que o lugar de ratos é no esgoto. O texto sagrado diz: os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e de sua boca os homens devem procurar instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Malaquias 2:7. Infelizmente, está acontecendo ao contrário do que está escrito nesse texto. Os pastores estão profanando o altar da casa de Deus com o pão imundo, sim senhor. Estão usando o conhecimento que Deus lhe deu para extorquir as massas, espoliar, fraudar, despojar a fé dos humildes para construir o seu império financeiro em cima de grandes obras faraônicas. O povo perdeu a confiança nos seus líderes espirituais. Entre eles, não existe intercâmbio. A desconfiança é generalizada. Os cristãos não buscam no sacerdote, nos pastores, conselhos, conhecimentos. Todos são unânimes em dizer: perdemos a credibilidade pastoral. Eles se tornaram pessoas imorais, amargas, inescrupulosas, preconceituosas e agressivas. Possuem a necessidade de exaltar o seu ego, são considerados semideuses por seus seguidores, ofende a integridade e os princípios morais, rotulando pessoas comuns que pertencem a outros segmentos religiosos. Qualquer membro dessas igrejas que estão sendo ofendido, lesado e humilhado em público deve buscar os seus direitos, sim, ingressando na justiça com processo indenizatório por calúnia e difamação, humilhação e constrangimentos, abalo psicológico, perdas e danos morais. Busque os seus direitos.
Vamos dar um basta na ditadura dos líderes religiosos. Essa máfia está impregnada nos movimentos evangélicos. Chega de roubalheira dentro de nossas igrejas. Querem mordomia às custas alheias, pastores? Vão trabalhar. Vão trabalhar. Agora eu quero, antes de terminar, fazer aqui uma observação para vocês, pastores, e até mesmo para os membros dessas igrejas. Quem é ladrão? Vamos ver o que é que o dicionário em português diz? Quem é ladrão? Aí aqui dá a resposta. É quem furta ou rouba. Gatuno, larápio, rato e amigo do alheio. Veja bem, ladrão é quem furta, quem rouba, gatuno, larápio, rato, amigo do alheio. Agora eu pergunto, pastor, 90% da sua igreja não dá o dízimo. Quer dizer que todos esses homens são gatuno, larápio, ratos, amigo do alheio, são ladrão? Hein? A Bíblia diz qual é a missão do ladrão: roubar, matar e destruir. Quer dizer que tu tá... Ora, veja bem, a Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então os não dizimistas, eles estão aí na tua igreja como ladrão, como assassinos, Eles vieram para matar, para roubar e para destruir. E você aceita eles mesmo assim? Então o que é que adianta acusar se você está alimentando essas pessoas e elas continuam aí? Eu digo mesmo para os que são vítimas dos pastores, que são chamados de ladrão. O que é que vocês têm que fazer? Quando ele começar a falar, levante-se, vão embora. Deixa ele falar sozinho. Ou então mude de igreja. Ou então procure a justiça, denuncie, faz um BO na delegacia de polícia e exige uma indenização. É direito seu, não tem essa história de dizer que crente não processa crente. Isso é conversa fiada. Deus mandou respeitar as leis dos homens, Então procure os seus direitos. Deus está te dando o direito para você fazer isso aí. Olha, pessoas, ladrão também são pessoas sem consciência. Agora já pensou ter 90% de uma igreja que as pessoas não têm consciência? Coisa triste. Existem muitas igrejas que possuem um mural. Veja bem, possuem um mural, um quadro fixado na parede com uma lista de nomes de pessoas que não são dizimistas. Isso, meu amigo, perante a lei, caracteriza-se violência moral, é crime que esse pastor está fazendo, colocando o teu nome no mural, num quadro. É crime, é violência moral. As pessoas que constam nessa lista, os seus nomes lá, escrito nesse mural, nesse quadro, deve imediatamente bater uma foto, procurar justiça, exigindo uma indenização por danos morais. Denuncie esse pastor desta igreja e denuncie também o ministério dessa igreja. Eles não então estão interessados, os pastores, eles não estão interessados em ter você como membro de sua igreja. Eles apenas demonstram interesse em seu dinheiro. Esses pastores prometem o impossível ao povo, fazem propaganda enganosa, colocam-se no lugar de Deus, prometem carro, dinheiro, fama, posição social, obrigando Deus a fazer aquilo que ele não quer ou que não vai fazer, muito menos a vontade do pastor. Deus não é capacho de ratos de igreja. Vejamos o que diz a palavra de Deus aqui. Não ponhamos
o Senhor Deus aprova, como alguns deles já o fizeram, e, pereceram pelas mordeduras das serpentes. 1 Coríntios 10:9. Deus não faz o que vocês querem. Ele não faz barganha com corruptos e corruptores. Olha aqui. Quem chama uma pessoa de ladrão, ele está caluniando, difamando e injuriando. Vamos ver agora quais são as consequências se um membro da igreja levar um pastor para a justiça. Caluniar uma pessoa. Artigo 138 do Código Penal. Calúnia. 138, artigo 138 do Código Penal. Difamação. Artigo 139 do Código Penal. Injúria. Artigo 140 do Código Penal. Dá detenção para o pastor de 1 ano e 6 meses, ou prisão ou multa. Calúnia, difamação e injúria é a mesma coisa que chamar uma pessoa de ladrão. Está no Código Penal brasileiro. É só você procurar esses artigos. Então, prezados amigos, não permita, tá, que esses pastores ofendam os princípios morais, porque você é um chefe de família e eles não têm direito de querer roubar o seu dinheiro. Voltando a Abraão para nós encerrarmos, eu gostaria que você lesse Gênesis, porque a desculpa dos pastores é o seguinte: olha, você tem que dar o dízimo, etc, tal, porque continua a mesma coisa. Digamos, o Velho Testamento é a sombra, as leis, elas continuam, elas são a sombra das coisas futuras. Ela serve de embasamento bíblico. É interessante nós observarmos isso aí. Eu não sou contra dar o dízimo, eu sou a favor que dê o dízimo. Mas daquilo que propor o seu coração, daquilo que você quer. No Velho Testamento, o dízimo não era 10%, você sabia? Dava ao total 23 e mais alguns centavos por cento. Porque, além do dízimo, tinha que ser feita também, era feita uma grande festa de comida, de alimento, para sustentar todo mundo. Era uma festa que se fazia de fartura, de bonança. Então, se você for ler a fundo, o dízimo, na realidade, no Velho Testamento, era 23, e alguma coisinha, tá? E hoje eles exigem 10 porque está escrito o dízimo 10. Agora eu quero chamar a atenção de vocês uma coisa. Aí os pastores usam como desculpa Abraão, né? Essa é a pedra de toque. Abraão, porque Abraão, ora, se Abraão antes do dízimo existir, antes de surgir a lei do dízimo, dada por Moisés há 430 anos, antes de surgir a lei do dízimo, Abraão já deu o dízimo de tudo. É verdade, ele deu. Ele deu sim. Mas vamos examinar a Escritura? Vamos voltar para o Velho Testamento em Malaquias? Qual era o dízimo que Deus exigia? Presta agora atenção que eu vou falar paulatinamente para vocês. Deus exigia que o dízimo não fosse em dinheiro. Com certeza, para não houver desvio pelo caminho. Então Deus exigia que todo agricultor judeu, todo judeu agricultor, porque naquele tempo a única profissão que tinha era agricultura, criação de gado, de ovelha, cabrito. Era isso aí. Gado leiteiro, lã, né? Havia muito fruto assim de árvores, fruto da terra, como havia também cravo, cominho, endro, havia também laranja, maçã, uva, né?
e muito vinho. Havia também azeitona, azeite de oliva. Entendeu como é que é? Então era dado o dízimo de tudo que era produzido pela terra. Era produto de uso agrícolas. Agrícolas. E aí, o colono, uma vez por ano, juntava tudo. Não era todo mês, como os pastores querem também. Todos os meses querem 10%. Uma vez por ano eles juntavam tudo, porque uma vez por ano eles iam ao templo. Está entendendo? E para a oblação dos pecados já levava alimento, levava gordura, levava banha, levava de tudo. Os 10% do que ele produzira durante aquele período de um ano. Por isso que eles plantavam 7 anos, e 7 anos a terra parava, tinha que descansar. Se o camarada tinha outro pedaço de terra, ele continuava plantando do outro lado. Mas se não, não. Ele plantava na terra 7 anos, e 7 anos a terra tinha que descansar. Então, automaticamente, se ele não produzisse, ele não dava também nada. Ele só dava daquilo que ele produzia. Compreendeu como é que é? Então, o dízimo era levado, entregue ao sacerdote levita no templo. E era consagrado. Aqui vem o segredo, presta atenção. Os dízimos eram consagrados ao Senhor. E os animais não podiam ser cego, não podia ser aleijado, não podia ter defeito, tinha que ser belo, bonito. Ah, ainda tinha mais isso. Não podia dar um bicho perrengue lá, todo doente, anão. Até os ministros da casa de Deus não podia ser anão, não podia ser corcundo, não podia ser cego, não podia ter esfinge no corpo, não podia ter algumas doenças na pele, na epiderme. Ele tinha que ser belo e bonito para servir a Deus. E os animais oferecidos como dízimo também tinha que ser trocado. O que era defeituoso ficava. Só era entregue o que era o melhor. E outra coisa, era as primícias. Eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Era as primícias. Era a primeira colheita que dava, já era separado os 10%. Era guardado e depois era entregue. Está entendendo? 10%. Todo colono tinha que levar esse alimento para a casa de Deus. E quando terminava a consagração, esse alimento o povo já estava lá esperando. Esse alimento era distribuído para as viúvas, para os órfãos, para os necessitados, para os escravos, para os estrangeiros, para que eles tivessem alimento para comer o ano todo até a próxima colheita. Entendeu bem? E tudo era consagrado ao Senhor. Agora vamos voltar a Abraão. Qual foi o dízimo de Abraão? Ele trabalhou? Ele plantou? Ele produziu? Não. Então vocês lê Gênesis 14. É que houve muitas guerras, houve guerra lá durante uns 12 anos. E todo mundo roubava de todo mundo, prendia mulheres, homens, crianças, escravos. Os grandes lá tomavam conta e iam cada vez ficando maior. E aí chegaram na fazenda do sobrinho de Abraão, Ló e seu irmão também, roubaram tudo que havia na fazenda, tomaram a fazenda, tomaram as mulheres, tomaram crianças, tomaram empregados, tomaram tudo, objetos, roupa, dinheiro, joias, levaram tudo. Quando contaram para Abraão, o que é que Abraão fez? Presta atenção, ele selecionou 318 homens valorosos que tinham vocação para a guerra e juntou e saiu atrás dos inimigos que roubaram tudo do seu sobrinho e do seu irmão. E ele saiu matando, destruindo e tomando e venceu. Na Bíblia não diz o tempo que foi, mas eles venceram, conseguiram destruir os adversários,
tomaram os bens materiais deles, tomaram tudo, tomaram alimento, tomaram dinheiro, objetos, roupas, espada, tudo que era de guerra, eles pegaram tudo. E Abraão trouxe tudo para a sua casa, para a sua fazenda, porque Abraão era um homem poderoso. Eu acredito que ele tinha milhares de pessoas à sua disposição, porque ele era um dos homens mais ricos do Oriente. Veja bem, aqui ele juntou 300 valorosos guerreiros e com espada, com armamentos de guerra, eles conseguiu derrotar, matar e destruir o adversário. Aí o que é que Abraão fez? Quando eles chegaram de volta em casa, Abraão juntou a sobra de guerra. Veja bem aqui a diferença. Não era alimentos plantados, não era frutos da terra e também não era consagrado ao Senhor. Aquilo ali foi sobra de guerra. Ele teve que matar, derramar sangue para pegar aquelas espadas, aquelas roupas. Ali tinha até objetos que eram sacrificados aos deuses Júpiter, a Baal, a Baolins. Ali tinha objetos de prostituição, porque eles invadiram também Sodoma e Gomorra, aquela região ali de Sodoma, principalmente Sodoma também, tomaram tudo que era do rei de Sodoma, eles fizeram uma limpa. Então vocês imaginam que tinha aquela sobra, aqueles objetos, ali tinha objeto de feitiçaria, tinha objeto de pedra, tinha um monte de coisas que não prestava. Tá entendendo? Então aquele povo pagão, o único ali que servia a Deus era Abraão. O resto tudo era paganismo. E ele juntou tudo e trouxe tudo, pegou todas essas sobra. Ele não plantou, ele não derramou suor, não foi fruto do trabalho dele para ser oferecido a Deus. Não, era sobra de guerra. Ali naquele dízimo tinha derramamento de sangue, porque ele tomou dos assassinos, dos bandidos, né? Ele teve que tomar aquelas coisas e ele não ofereceu ao Senhor, ele entregou ao sumo sacerdote 10% do despojo de guerra. Então aquilo ali, nem lei de dízimo tinha, ninguém era obrigado a dar nada, não se falava em dízimo nessa época. Ele é que resolveu dar 10%. O dízimo, ele deu, aí ficou a palavra dízimo, ele deu 10% de tudo, aquela sobra de guerra. E aquela sobra de guerra, meu amigo, eu digo como pastor, não tinha nenhuma validade perante o Senhor. Era que nem os fariseus. Eles diziam assim, eu dou hortelã do cominho, disso, daquilo outro. Aí Jesus chamou a atenção deles. Dizia assim, vocês dão dízimo de tudo, mas o principal da lei, o principal que está acima do dízimo, que é o que? A justiça, a solidariedade, a misericórdia, né? A misericórdia e a fé. O principal vocês não cumprem, vocês omitem. Mas, no entanto, vocês querem o dízimo. Mas justiça vocês não praticam. Misericórdia vocês não praticam. E fé, muito menos. E os alimentos, eles tinham que ser consagrados ao Senhor. Era abençoado. Abençoado a família, abençoado o alimento, para que cada vez houvesse mais fartura, mais alimento. É como diz a Bíblia, a verdadeira religião. Não é o pastor recolher o dízimo lá para a igreja dele. Por que ele não pega o dízimo dele e não compra em alimento e não vai distribuir aí para os pobres? É o que diz a palavra de Deus. Os alimentos eram para as viúvas, os órfãos e os necessitados. E os pobres, diz a palavra de Deus. Os pobres, os escravos, os injustos.
essas pessoas eram dignas desse alimento. Então o dízimo era para distribuir para o povo, para matar a fome do povo. Hoje, tem igreja aí que fatura 300 milhões. Tem igreja grande aí que fatura 300 milhões, 100 milhões, 50 milhões, 1 milhão. Essas igrejas aí com 300 mil, essas cidades aí com 300 mil habitantes, em geral é 750, 1 milhão por mês de dízimo que essas igrejas conseguem. Tá entendendo? Tem igreja aí que chega a faturar 1 milhão por noite, vendendo bagulho no altar, né? Transformando o altar de Deus numa imundícia, num comércio, em casa de ladrões. É verdade. É como Jesus pegou um chicote e começou: vocês têm feito a minha casa é casa de oração e não casa de ladrões. Então o que acontece hoje é isso aí. As igrejas hoje estão transformadas em pedágio de corrupção. Eles querem dinheiro para eles, mas o dízimo, ele ia até o templo e voltava para sustentar o povo miserável. Por isso que Deus exigiu, porque havia muito desemprego, muita miséria. O trabalho era só uso agrícola e tinha que matar a fome do povo. Então o 10% era para matar a fome do povo. E o pastor faz isso? Qual é o pastor que sustenta as suas viúvas, seus órfãos, que leva caminhões e caminhões de alimento para os pobres? Olha, eu até queria complementar aqui o assunto da semana passada. Não sei direito o nome do pastor, parece que é Alessandro, não sei como é que é, Rocha. Não sei o nome dele direito, parece que ele é do Paraná. Ele prega muito nas emissoras de rádio. Esse cidadão, esse pastor, né, ele tem levado colchões para os missionários que foram abandonados por outras igrejas, no deserto, nos matos por aí afora. Ele tem levado colchões, roupas de cama, medicamento, alimento, produto de higiene. Outra coisa que eu achei muito interessante, ele pega o dinheiro do dízimo, ele compra alimento e leva e doa para essas pessoas. E também reforma as casas dos pobres, dos miseráveis. Entendeu? Isso é coisa maravilhosa. Nós tínhamos que ter pastor assim. Por exemplo, se entrou 300 mil, digamos, fica aí com 50 mil, pega o restante, compra alimento e mata a fome nesses miseráveis, compra medicamento, remédio. É sério. Constrói casa, faz umas casas, vai lá, reforma, muda o telhado, arruma a cerca. É isso que nós temos que fazer. A Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar das viúvas, dos órfãos e dos necessitados. Se você não faz isso, meu amigo, então você está colocado no lugar errado. Você não tem vocação para as coisas de Deus. É Sandro, se não me engano. Sandro Rocha. Me parece que é isso aí. Talvez eu esteja errado, mas eu acho que é isso aí. Se não me engano, ele é um pastor do Paraná. E eu tenho visto algum vídeo dele. Esse cara, eu tiro o chapéu. Esse é o grande homem de Deus. E assim, todos devem imitar esse sujeito. Se eu tivesse dinheiro, eu faria o mesmo também. Está entendendo? Eu faria o mesmo. Não tem dúvida nenhuma quanto a isso. Então, eu termino esse vídeo de hoje, né, pedindo aos pastores, por favor, pare de chamar o membro da tua igreja de ladrão. Ele é um ser humano. Ele é um chefe de família. Ele trabalha com dificuldade para sustentar a sua família. Não faça mais isso. Você está cometendo um crime. Você pode ir para a cadeia. Você pode ser processado. E eu sou honesto em dizer. Essa história de... Eu vi um pastor dizer: crente não processa crente. Processa sim. Tá entendendo? Os direitos são iguais.
todos nós somos iguais perante a lei. Somos iguais, ninguém está acima da lei. E a lei dos homens está aí para defender aqueles que são acusados e chamados de ladrão. É um direito do cidadão. Então, meu amigo, procure os teus direitos. Ou então abandone essa igreja e vá para uma outra, né? E pergunte para o seu pastor lá, você chama os crentes de ladrão? Se chama, eu não vou congregar aqui não. Chegue e fale primeiro isso aí. Agora, se ele dizer que não, que é contra isso, aí tu pode ficar à vontade. Você tem que ficar numa igreja onde você se sinta bem. Esse é o meu conselho. Onde você sinta paz interior. Onde você é amado pelas pessoas. Tá entendendo? E não humilhado, criticado, acusado e chamado de ladrão. Isso é horrível. Isso não é igreja. Isso é... não tem nem adjetivo para qualificar essas pessoas. Então, eu fico feliz por isso. Espero que você acorde, tá? E espero que os pastores, pelo amor de Deus, leia a Bíblia, tá entendendo? Quem acusa é acusador. Ah, você sabia que na palavra de Deus, no original, no hebraico, não existe a palavra ladrão. Sabia? É? Não tem a palavra ladrão. No hebraico. Não tem. Pode procurar, não existe. Existe no hebraico moderno, esse hebraico que é falado hoje em Israel. Mas o hebraico, sem gramática, sem vírgula, sem acentuação, como sempre foi o hebraico antigo, não existe a palavra ladrão. Entendeu? Não está no hebraico. Entendeu? Não existe a palavra ladrão. E quem chama de ladrão, ele é acusador. E você sabia que também não existe a palavra Satanás em hebraico? Existe a palavra acusador. Acusador. Quem chama o outro de ladrão é um acusador. Está fazendo o papel de Satanás, mas na realidade Satanás não existe no hebraico. Existe a palavra acusador. O que era Satanás? Ele era um grande anjo de luz, brilhava, vivia no seu esplendor, vivia vestido de pedras preciosas. Ele era belo, lindo, a estrela da alva. Ele era belo, bonito, lindo, maravilhoso. Ele não era Satanás. Ele era Lúcifer. E ele se transformou num acusador. Não Satanás, como muitos chamam. Acusador. E quem chama uma pessoa de ladrão, ele não é um Satanás, ele é um acusador. Que Deus tenha misericórdia de você, pastor. Vá buscar conhecimento na língua hebraica. E voltaremos na próxima semana falando mais um pouco a respeito do dízimo. E vamos falar de umas palavras que não existem e que estão escritas na Bíblia Sagrada. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos guarde. Vamos orar? Amado e eterno Deus, nós queremos te pedir a tua bênção sobre o teu povo. Guarda o teu povo, abençoa eles. Permita, ó Deus, que eles fiquem livres dessas acusações, que venha terminar esse comportamento desagradável, porque eu sei que tu não gostas, Senhor. Que os teus filhos sejam acusados de tudo aquilo que não presta. Guarda, Senhor, os teus servos, os teus filhos, guarda a tua igreja. Abençoa, Senhor, os doentes, os que estão enfermos, que estão sentindo as dores. Ó Deus, está escrito, eu sou o Senhor que te sara. Salmo 103, verso 3. Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e que cura todas as tuas enfermidades. Ó Deus bendito e maravilhoso, dê paz no meu coração, dê amor, dê entendimento a mim.
e me abençoa, abençoa o meu trabalho. Ajuda a tua igreja e o teu povo. Tenha misericórdia e nos dê a paz. Assim eu te louvo e te agradeço, na pessoa bendita e augusta de Jesus Cristo, hoje e sempre. Ainda no final dessa semana, nós vamos fazer outra live sobre cura divina e libertação. Paz seja com todos vocês. Amém.